Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e novidades do Vascão. E a grande notícia do momento, sem dúvida nenhuma, é a possibilidade do Vasco contratar o atacante Aleph Manga. As negociações já estariam em andamento. Vamos falar desse assunto aqui no nosso vídeo. Também outros nomes que podem ser reforços para o Vasco, né? O Vasco aí querendo contratar 3 jogadores com estágio titular. Vamos falar também aqui do Felipe Coutinho e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. E muito obrigado a galera que está sempre acompanhando o nosso canal. Tamo junto. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, meu amigo. Falta pouquinho para a gente chegar a 220 mil inscritos. Essa é a nossa meta. Quem sabe a gente não consegue chegar lá, não é? Dessa moralzona aí do nosso canal continuar crescendo a cada dia. Bom, pessoal, hoje o Vasco postou aí o treinamento lá que aconteceu no CT Moacir Barbosa e o Felipe Coutinho treinou normalmente aí no gramado com o elenco vascaíno, né? O jogador tá voltando de lesão naquele jogo contra o Fortaleza, já entrou alguns minutos. Aparentemente ele ainda não estava 100% naquele jogo, mas a tendência é que agora, para o jogo de quinta-feira contra o Internacional, ele esteja totalmente pronto para ajudar o Vasco aí de alguma forma nesse jogo, né? A tendência pode ser que ele seja reserva para o Payet ou quem sabe até mesmo Rafael Paiva coloca ele de titular ali, barrando mais uma vez o francês e colocando o Coutinho como titular de novo, né? Mas eu acho pouco provável, acho que o Payet está numa fase melhor do que a do Coutinho, acho que ele será titular no jogo aí contra o Internacional, mas é sempre bom ter os dois 100%, né? A gente tá tendo muito esse problema, né? O Vasco sempre tá perdendo um ou outro, né, cara? Raramente os dois estão à disposição aí do técnico Rafael Paiva. Foi assim no jogo contra o Fortaleza, né? O Coutinho estava à disposição, mas o Payet sequer viajou com a delegação do Vasco por ter se queixado de dores na coxa, foi avaliado, não foi detectado nenhum tipo de lesão no jogador. O torcedor até achou que era o miguezão do Payet para ele não ir para o jogo, mas não foi nada detectado no atleta e ele está 100%, vai para esse jogo também contra o Internacional. E também vamos ter aí, além do Coutinho e do Payet, que vão estar 100%, outro meio-campista que estará à disposição será o Paulinho, cara. Com certeza, uma baita notícia aí para nós torcedores, né? Ontem saiu essa informação de que o jogador, enfim, vai poder entrar em campo nessa partida. Possivelmente pode ser que o Vasco dê alguns minutos aí para o Paulinho no final do jogo, principalmente se o Vasco estiver vencendo a partida. Um jogo muito complicado contra o Internacional, uma das melhores equipes aí do futebol brasileiro. Vem numa longa série aí de vitórias. A gente espera que o Vasco consiga interromper esse bom momento do Internacional e até também para o Vasco progredir na tabela, já que ainda estamos sonhando com a pré-Libertadores, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do Coutinho aí estando 100%, se você escalaria ele como titular, quem para você seria o titular, Payet ou Coutinho nesse jogo contra o Internacional. Muito possivelmente o time do Vasco deverá ser Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, vamos ter a volta do João Vitor, cumpriu suspensão no jogo contra o Fortaleza. O outro zagueiro, a gente não sabe se será o Léo Pelé, que está de saída do Vasco, ou o Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo ali com o Hugo Moura, Matheus Cocão, Payet ou Coutinho, o ataque, Emerson Rodrigues, Verratti, Pumita Rodrigues ou Ryan, né? O Pumita Rodrigues está servindo a seleção do Uruguai. Deixa nos comentários qual para vocês seria o time ideal e quem seria o seu 10 nesse jogo aí contra o Internacional. Bom, e hoje saiu uma informação muito importante, né? A gente até falou dela no vídeo mais cedo, né? Sobre reforço. O Vasco estaria aí monitorando o mercado em busca de 3 jogadores com estágio titular para chegar e vestir a camisa, ser titular no time do Vasco. A tendência é que o Vasco traga um zagueiro para ser titular, certamente para jogar ao lado do João Vitor, um volante, não sabemos se é primeiro ou segundo volante. De acordo com o Globoesporte.com, a tendência é que o Vasco contrate um jogador para essa função, mas ainda, como eu disse, não sabemos se será um jogador mais marcador ou se é um jogador que sai mais para o jogo. E também uma das grandes prioridades é um atacante de lado. A diretoria estaria interessada em trazer esses 3 reforços para o Vasco. Só que, além disso daí, surgiram vários nomes especulados, né? No final de semana a gente falou aqui do interesse do Vasco no zagueiro Tuller, que está atualmente no Vissel Kobe do Japão. O Vasco se assustou com a pedida do clube japonês, só que ainda não sabemos se existe algum tipo de negociação ainda em andamento para contratar esse zagueiro, que eu claramente não contrataria. Um zagueiro que já não era tão bom assim quando estava lá no Flamengo. Imagine agora que ele está jogando lá no futebol japonês. Não vejo sentido nessa contratação, mas o Vasco estaria interessado nesse atleta, de acordo com várias informações. E também outras possibilidades seria do atacante Léo Chu, que está de saída do Seattle Sounders, lá dos Estados Unidos,
o Vasco estaria interessado nesse jogador, ele vai ficar sem contrato e chegaria de graça ao Vasco, o Vasco tendo que arcar somente com os seus salários. E também o Matias Vargas, jogador argentino, que está sendo aí bastante especulado no Vasco, teria sido oferecido ao nosso clube, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. É um jogador que está no futebol chinês, está atualmente com 27 anos, é um jogador interessante, joga pela ponta esquerda, poderia ser uma boa possibilidade para o Vasco contratá-lo para a próxima temporada. É um jogador que já tem passagem pelo futebol europeu e também jogou muitos anos no Vélez Sarsfield antes de chegar ao futebol chinês. Deixa aí nos comentários o que você acha desses 3 nomes aí que foram especulados nesse primeiro momento. Mas hoje tivemos aí uma grande novidade, que foi o interesse do Vasco, um possível interesse do Vasco no atacante Aleph Manga, que está de saída do Coritiba. Está sendo fortemente ligado ao Vasco o nome desse jogador. O atacante, como eu disse, não ficará no Coritiba. Ele ficou em um período afastado do futebol devido às investigações lá das apostas esportivas. Voltou a atuar nesse ano lá no Coritiba. Fez apenas 4 jogos com a camisa do Coxa na Série B. Marcou um golzinho. Mas é um jogador aí que já demonstrou que tem uma boa capacidade. Certamente chegaria para ser reserva do Verratti no time do Vasco. Além de ser um jogador muito polivalente, joga como referência ali como centroavante, também pode cair pelos lados ou até mesmo fazer como um segundo atacante. É um jogador que, na minha opinião, seria útil para o elenco do Vasco. É um nome que dividiu bastante a torcida vascaína, até porque o Vasco não tem dinheiro, cara. O Pedrinho deixou claro, muito claro na entrevista coletiva, que não vai contratar reforços de peso. Não vai vir jogador nível Payet, nível Coutinho. Esses caras não virão para o Vasco. O Vasco vai tentar fazer mais ou menos o que o Fortaleza faz, né? Jogadores aí que estão em clubes menores, mas que podem agregar e ajudar bastante a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Vasco está entendendo que o Aleph Manga pode ser esse potencial nome. É um jogador, como eu disse, de 29 anos, está de saída do Coritiba, mas ele tem bons números com a camisa do Coxa, né? Apesar de não ter jogado muito na última temporada, mas em 2023, em 25 jogos, ele fez 13 gols e deu 5 assistências. Em 2022, 54 jogos com a camisa do Coritiba, 16 gols e 6 assistências. É um jogador muito interessante, tem uma boa mobilidade. Eu contrataria sim para qualificar aí o banco de reservas do Vasco. Com certeza, não é aquele reforço dos sonhos, mas seria um jogador útil, na minha opinião. Como eu disse, é mais ou menos esse perfil de jogador que eu acredito que a diretoria do Vasco irá buscar em 2025, jogadores bons e baratos. De preferência, jogadores que estão livres no mercado, como é o caso do Aleph Manga, que ficará livre aí após sair do Coritiba. O Vasco terá que arcar somente com o seu salário. Só aprofundando mais essa situação do Aleph Manga, de acordo aí com o canal Na Torcida Vascaínos, eles entraram em contato com o staff do Aleph Manga e foi apurado que o Vasco fez sim um contato inicial com os representantes do atleta. O interesse partiu do CEO, Carlos Amodeu, que conhece o jogador dos tempos de Coritiba, né? O Carlos Amodeu trabalhou muitos anos lá no Coxa e com certeza deve ter um bom relacionamento com esse jogador. É sempre bom deixar claro que ainda não houve uma proposta oficial, mas o clube já indicou que o nome agrada para 2025 e ele pode ser um dos primeiros reforços do Vasco para a próxima temporada. Além do mais, outros clubes da Série A e também clubes que subiram recentemente para a Série B, caso do Remo, estariam interessados em contratar o Aleph Manga. Deixe aí nos comentários o que você acha do nome desse jogador, se você acha que seria uma boa para o Vasco, um jogador ali que claramente chegaria para compor o elenco do Vasco. Certamente ele é melhor, muito melhor do que o Cleiton Silva, que o Vasco pagou 17 milhões de reais nessa bomba, que está emprestado lá ao Rio Ave. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que você acha da possibilidade do Aleph Manga reforçar o Vasco, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.